É, Vamos começar hoje. A gente vai fazer uma retomada do Kant, uma retomada longa. Eu acho que a nosso sexto encontro, né? Sobre filosofia do terceiro ano, particularmente o que nós estamos trabalhando por enquanto é filosofia da arte. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, vamos retomar um pouquinho o Kant, explicar o Kant de novo um pouco. Eu acho que tem algumas coisas que ainda ficaram um pouco ainda faltando. Pouca coisa, mas dá um fecho, né, do pensamento kantiano. E a gente vai dar prosseguimento à discussão sobre o gênio criador, conceito do gênio criador que a gente já encontra em Kant, mas é um conceito prioritariamente próprio, que surge ali na Renascença, mas que vai ser pensado conceitualmente como um conceito importante da filosofia da arte, o gênio criador. A gente vai retomar Kant, falar um pouquinho do conceito de gênio criador, e a gente vai começar, acho que dá para começar a falar um pouquinho do Schopenhauer. Né? Essas aulas vão ser, tem esse sentido. Talvez caiba até colocar, duas aulas numa mesma semana, uma sobre essa retomada e a segunda sobre a filosofia schopenhaueriana. Ok? Bem, fazer uma recapitulação aqui. O que nós vimos de Kant, eu vou retomar um pouquinho Kant. Vou retomar Kant de novo, vou fazer um resumão. Por isso essa aula vai ser também longa. Kant é um autor, né, como a gente viu, que ele vai ser realmente um divisor de águas no campo da estética, como em tudo. Ele é um grande divisor de águas, acho que na questão da moralidade, o problema da moral, o conceito de dever vai ser fundamental para Kant, Kant vai ser um grande nome. Ele é um divisor de águas na epistemologia, porque ele, com o criticismo, ele faz uma rearrumação ali importante no dilema vivido durante o século XVI, o século XVII, o século XVIII, 3 séculos que discutiam se o conhecimento era inato ou adquirido. O criticismo faz um rearranjo a isso, faz uma subsunção, vamos usar esse termo aqui do Hegel, subsume, ele congrega, ele realoca essas questões. E na estética, vocês vê que Kant ele é uma espécie de Pelé no futebol, né? Pelé na filosofia. Ele jogava bem nas 11, né? Ele jogou bem nas 11. Ele foi brilhante em todos os campos da filosofia. Impressionante. Realmente um gênio. E o Kant, a teoria do Kant, né? Vamos entrar já diretamente no problema da estética da filosofia da arte. No caso da estética da filosofia da arte, o Kant ele vai fazer uma consideração que é bem distinta do que até então era pensado sobre o conceito de beleza, que é uma clara herança platônica. Nós vimos isso. Né? Só se lembrar aí nas aulas anteriores. Em Platão, a beleza, o belo, é um conhecimento áureo, é um conhecimento áureo, quer dizer, um dos mais importantes conhecimentos que o homem pode ter acerca das ideias. Kant vai justamente fazer essa diferença. Distinto de autores como Burke, de autores como o próprio Alexander Baumgarten, né? Kant é um autor que não vai corroborar da ideia de que a beleza constitui um conceito e, portanto, um ato de conhecimento. E vai romper com essa ideia. Isso é a grande diferença de Kant para todos os estetas, ou seja, todos os filósofos estudiosos da estética até então. Até então, os filósofos estudiosos da estética colocavam, olha, a beleza é um ato de conhecimento. Inclusive colocando que a beleza é um dos atos mais áureos de conhecimento. Isso devido a uma forte e clara herança e influência platônica. Porque para Platão é assim. Kant não funciona dessa maneira. Tá? Kant é diferente. Kant é um autor que vai romper com essa ideia de a beleza ser um modo, uma forma de conhecer as coisas. Porque para Kant, a beleza não é uma propriedade objetivamente válida.
A beleza envolve um tipo de julgamento reflexivo e não determinante. Por isso, Kant também vai romper com a ideia de que a beleza é sinônimo de harmonia, de ordem, de perfeição. Em Platão, a beleza é a expressão dessa ordem, dessa harmonia, da perfeição do próprio cosmos. Por isso, uma profunda vinculação da natureza, do que é produzido tecnicamente, à natureza. A natureza é o primeiro subsídio para a beleza dos objetos técnicos, né, da obra de arte. Kant vai romper, digamos assim, com essa ideia. Com a ideia de que a beleza é sinônimo de perfeição, harmonia e ordem. E, portanto, com a compreensão de que a beleza é um conceito que é um tipo de conhecimento que podemos ter acerca das coisas. Ele vai dizer, não é. Como ele vai fazer isso? Nós vimos também. Ele vai dizer que aquilo que é propriedade do conhecimento, que é a intuição produz juízos determinantes. Estou repetindo a matéria toda mesmo, para a gente fechar essas 3 aulas num aulão que sistematiza o pensamento kantiano. Vai dizer, olha, o conhecimento, aquilo que nós chamamos de conhecimento é fruto da intuição. Intuição entende-se como um ato de conhecimento imediato, que se dá no plano da experiência. Quando olho uma caneta, digo, eis aqui uma caneta. Ou quando eu digo, as canetas nesta sala são azuis. Ou seja, no fundo, há uma apreensão empírica somado a um conjunto de categorias dadas pelo entendimento, produzindo, essas categorias são universalidade, por aí vai. Quantidade, qualidade, modo, né? Essas categorias vão formalizar e me dar um conhecimento de algo. Vou dizer, olha, no caso da beleza não é assim que funciona. A beleza não é um juízo determinante. A beleza é um juízo reflexionante. Por quê? Porque no juízo determinante é o universal que se aplica aos casos particulares da lei. No juízo determinante, o universal se aplica aos casos particulares da lei. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que, nesse sentido, Kant está sendo bem platônico. Quando eu digo intuitivamente, isto aqui na minha frente é uma caneta, ou estas canetas são azuis, por exemplo, eu só digo isso porque eu conheço, de certa maneira, o conceito de caneta. E eu reconheço intuitivamente, como um ato de conhecimento imediato, as canetas como sendo azuis, ou seja, na experiência. No caso dos juízos reflexionantes, que é o objeto em questão da grande obra de Kant sobre a estética, que é a Crítica da Faculdade do Juízo, que é a sua última obra, de 1790, sua última grande obra, a última grande crítica, porque são 3 críticas: crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica da faculdade do juízo. A Crítica da Faculdade do Juízo, que é a última obra de 1790, já é um Kant idoso, tardio. É um Kant... essa obra, ele vai dizer, olha, os juízos estéticos são juízos reflexionantes, porque aí é o particular que me indicia a universalidade. Ou seja, quando eu digo que essa estátua é bela, a beleza é extraída enquanto juízo universal, porque eu digo que quando ela é bela não apenas para mim, mas para todos. Ela está fincada na adesão. Eu só digo isso porque eu reconheço, eu tiro isso do particular que é esta estátua. É diferente de uma intuição que se produz um juízo determinante. Eu digo que a caneta aqui é azul, e eu entendo que toda caneta serve para escrever. Eu estou aplicando, o caso particular está a serviço do universal. Aqui não, é o particular que que subsidia, que serve de base para a universalidade.
é uma reflexão, no fundo, em outras palavras, no fundo, os juízos estéticos são juízos que nascem da reflexão que eu faço sobre aquilo que eu observo. Portanto, não é um julgamento tardio, o posterior à experiência, pode-se dizer assim. Acho que nesses termos Kant concordaria comigo. É um julgamento posterior à experiência. Os juízos reflexões são classificados em dois tipos: os juízos estéticos e os juízos teleológicos. Os juízos estéticos e os juízos teleológicos. Os juízos estéticos são aqueles que estabelecem uma certa complacência sobre aquilo que eu experimento. E aí eu digo, este prato está muito agradável. Ou esta comida não está me apetecendo tanto. Ela é desagradável. Ou quando eu falo, este quadro é belo. Este poema é belo. Ou mesmo quando eu digo, a paisagem que eu vi lá fora é sublime. Devido à força que ela impõe ou devido às dimensões que nela implicam. Tudo bem? Então, os juízos estéticos envolvem uma espécie de complacência. O que é complacência? De placer, né? De prazer. Complacência, elas respondem por um certo prazer, por um certo, vou usar o termo kantiano, sentimento de prazer ou desprazer. Muito bom, muito bem. Em vista disso, é preciso colocar um ponto importante aí. Não é o sentimento, isso é uma coisa que eu falei na última aula, mas eu não sei se o quanto ficou claro. E eu quero deixar mais claro ainda. Né? A aula é uma espécie de... A gente vai lendo, vai estudando, vai apresentando e vai cada vez mais burilando, até mesmo a nossa fala. O sentimento de prazer e desprazer não é a pergunta que eu quero colocar é: o que fundamenta o juízo estético? O que fundamenta o juízo estético não é o sentimento que eu tenho. É o juízo que eu faço sobre algo que estabelece o sentimento que eu tenho de prazer ou desprazer. O sentimento de prazer ou desprazer é fundamentado pela faculdade do juízo. E não o contrário. Ou seja, eu não julgo a partir do sentimento de prazer e desprazer que eu tenho. Isso seria uma postura uma postura extremamente empírica para o transcendentalismo kantiano. O que garante, ou seja, onde está o cocheiro e onde estão os burros, né? Onde está o cavalo e onde está o cocheiro, né? Onde está a carroça e onde estão os cavalos? A carroça, o que está atrás, é a faculdade de juízo. O que está depois é o sentimento de prazer. Ou seja, noutras palavras, eu estabeleço um sentimento de prazer e desprazer a partir do uso da faculdade do juízo. E não o contrário. Não é eu não tenho um prazer e desprazer e a partir daí eu julgo. Isso seria uma postura empirista, não condizente à filosofia kantiana. Tá? Isso está tão claro quando ele fala do agradável e do desagradável, e também vai estar claro quando vai falar do belo. Né? Porque no belo, eu dei uma série de exemplos, pode parecer que é a sensação, é a estupefação, é o sentimento que dali se obtém, né, de espanto, por exemplo, que justifica a beleza. Não. É o julgamento de aquilo ser belo que produz esse sentimento. O julgamento é sempre prévio. O juízo que eu faço sobre algo é que é prévio às emoções, aos móveis, vou usar um termo do Kant lá na crítica da razão pura, a crítica da razão prática,
aos móveis que determinam as minhas ações. Os sentimentos que eu tenho são meras justificativas para o julgamento que eu já fiz previamente. Eu julgo previamente que aquilo é belo, eu julgo previamente que aquilo é agradável, aquilo se demonstra através do sentimento de prazer ou desprazer que eu tenho sobre aquilo. Ok? Muito bem. Um outro juízo reflexionante é o juízo teleológico, que eu já falei, é o juízo que diz respeito à finalidade. Kant, nesse sentido, está seguindo. E a gente tem que lembrar que Kant, Kant, quando pensa a sua filosofia, ele pensa a sua filosofia como um respaldo da física newtoniana. E por que eu estou dizendo isso? Porque Isaac Newton é o primeiro, a física newtoniana. Se a gente pode pensar em termos didáticos, né? Apesar de todos os cuidados que a gente tem que ter ao didatismo, a gente pode dizer que a física newtoniana ela se difere da física aristotélica, porque é uma física que vai pensar pela primeira vez sem causas finais. Ela vai pensar a natureza não respaldada em causas finais. A física aristotélica, aí é bom lembrar lá, segundo e primeiro ano, a física aristotélica é uma física fundada numa causa final, num telos. Para Aristóteles, tudo possui uma finalidade. Tudo possui uma finalidade. A física newtoniana vai dizer, não. A finalidade, ela não respalda a nossa compreensão da natureza. E isso vai aparecer, essa gerência newtoniana de Isaac Newton, vai aparecer na filosofia kantiana. Kant ele é devedor e ele pensa em muito a sua filosofia para dar respaldo à física newtoniana. Isso escrito por ele. Portanto, os juízos teleológicos, os juízos de finalidade, não são juízos de produção de conhecimento. Porque pensar o juízo de finalidade com produção de conhecimento é você considerar que o efeito, que é um resultado posterior, portanto futuro, respalda aquilo que é anterior. O que é totalmente contrário à experimentação científica. Ainda que Kant coloca os fenômenos biológicos, os organismos vivos, aparentam ter muito fortemente na sua estrutura uma certa teleologia. Ok? Então, já falamos sobre os juízos teleológicos, coisa que eu falei nas últimas aulas. Tudo bem? A partir daí, a gente vai se colocar diante da compreensão dos juízos estéticos. Os juízos estéticos, eles estão fundados no uso de uma faculdade transcendental do juízo, que Kant reconhece haver nos seres humanos, e essa faculdade transcendental do juízo, ela garante um sentimento de prazer e desprazer. Mas esse sentimento de prazer e desprazer se apresenta de duas formas. Vamos pegar particularmente primeiro o prazer. Os prazeres nem vou entrar no mérito. Qual? O prazer ele pode ser interessado ou ele pode ser desinteressado. Quando interessado, eu estou dando conta do agradável. O agradável é um juízo que eu faço, um julgamento que eu faço sobre as coisas no que concerne a ciência, quando a consciência e ciência de que aquilo que eu considero como agradável é particular, ou seja, é agradável única e exclusivamente para mim. Portanto, é uma satisfação interessada. Por que interessada?
Porque eu busco o agradável na medida que eu sei que ele vai me satisfazer. Eu vou em direção ao que me agrada. E eu me afasto daquilo que me desagrada. Eu não gosto de jiló, e por isso eu não como pratos que tenham jiló. Eu me afasto, por interesse meu, de um prato de jiló. Eu me aproximo de um prato, de um bife com batata frita, porque eu tenho interesse sobre ele, ou seja, me interessa, me agrada. Aí a satisfação passa a se tornar uma satisfação desinteressada. Desculpe. É uma satisfação interessada. Eu tenho interesse de comer aquele bife. Eu me dirijo a partir de um interesse de satisfazer os meus apetites. Isso é o agradável e desagradável. E para isso ele está implicado uma consciência, uma ciência de que ele é particular. Situação diferente é a do belo. O belo, ele é objeto de uma satisfação desinteressada. Tal como o agradável, ele é fruto de uma faculdade de gosto, de um julgamento estético. Tá? Mas para começar, o belo, para que algo seja belo, e aí começam todas as definições denegadoras do Kant sobre a beleza, ou seja, ele vai negando uma série de postulados que a gente se colocavam sobre a beleza e vai negando todos eles. Ele vai mostrando como há todo um preconceito da tradição sobre a beleza e que ele quer se desfazer desses preconceitos. Por isso o Kant desenvolve, ele vai conceituando de forma denegadora, ou seja, vai negando uma série de aparatos que nós podemos considerar sobre a beleza para chegar de fato o entendimento eidético, em essência, do que é a beleza. E essa definição de beleza para Kant está muito longe do que Platão consideraria. E toda a tradição que advém dele, de Platão. Por quê? Porque a beleza para Kant é uma beleza fruto de uma satisfação desinteressada. Ou seja, o que é desinteressada? Eu não me dirijo para coisas belas na procura da beleza, porque procurar algo que eu considero como belo não é procurar a beleza, é procurar o agradável. É agir de forma interesseira, de forma interessada. Então, como é que esse movimento se dá? É o que eu costumo dizer. Na verdade, você não busca o belo, você se depara com ele. No fundo, a estética kantiana, sobre a analítica da beleza em Kant, é uma analítica da deparação. Você se depara com a beleza. Você não procura a beleza, você se depara. Se eu procuro algo que eu considero como belo, eu não estou procurando algo belo. Estou procurando algo agradável. Estou indo atrás de coisas que me satisfaçam. Essa satisfação é interessada. O que ele está dizendo é: a beleza é fruto de uma satisfação desinteressada. Porque se eu busco algo que seja agradável, que eu acho, vamos botar um belo entre aspas, que eu considero como belo, eu já estou procurando algo que seja belo para mim. Portanto, não é universal. A beleza é um valor universal. Um valor universal não porque não porque de fato seja comunitariamente universal. Isso não é um problema para Kant. Ela é universal porque eu exijo a adesão dos demais em relação àquele julgamento que eu faço sobre a beleza. Tá? Essa é uma diferença gritante, importante. Por isso, para Kant, a beleza não está vinculada à representação do objeto. Não há um detalhe específico do objeto que te faz dizer que aquilo é belo. E seria uma ciência da beleza que não é a questão aqui para Kant.
Kant não está interessado em dizer quais são os elementos culturais que levam um indivíduo ocidental a dizer que a estátua XYZ, o pensador de Rodin, seja belo, por exemplo. Não é isso. Não é uma ciência, não é uma teoria do belo. É uma analítica do belo, ou seja, ele está tentando analisar quais são os mecanismos internos da subjetividade transcendental que produz essa experiência, que produz, a palavra experiência aqui estou usando no sentido muito lato, que produz esse julgamento que nós chamamos de beleza. Ou seja, o belo distingue-se do agradável. E por que ele se distingue do agradável? Porque ele é uma satisfação desinteressada. Há uma satisfação? Há. Quando eu vejo algo de que isso é belo, há uma complacência contemplativa, uma contemplação diante do objeto. Eu olho o objeto, eu me detenho a ele e reconheço a sua beleza. Mas eu não busco essa beleza. Eu não vou atrás da beleza. Isso seria agir de forma interessada. Eu me deparo com algo e reconheço universalmente a sua beleza. Nesse sentido, para aquele que reconhece algo como belo, a impressão que essa pessoa tem é de que a beleza é uma propriedade da coisa e não uma reflexão do sujeito sobre essa coisa. Tanto é que quando a gente se depara com algo que nós consideramos como belo, e alguém diz que não acha belo, fala assim, a reação é uma certa irritação em dizer, como assim você não acha belo? Por quê? Porque da parte dessa pessoa que considera algo como belo, considera que aquilo de fato, é uma propriedade do objeto, e não uma reflexão desse indivíduo sobre aquilo que ele está observando. Nesse sentido, ele vai dizer que isso é um resultado de uma satisfação livre. Eu não busco. É livre, no sentido de ela se dá. Ela realmente se dá. Mas nisso há um claro paradoxo. Qual é o paradoxo? É o paradoxo de que o objeto tido como belo, ele ao mesmo tempo é de ordem subjetiva, ao mesmo tempo é considerado válido universalmente. É subjetivo porque eu, o observador, é que considero aquele objeto belo. É uma reflexão, é um juízo reflexivo meu. Mas eu considero belo universalmente. Eu exijo a adesão dos demais. A universalidade da beleza, ela é uma universalidade distinta da universalidade que se tem com o conhecimento. Mas há um detalhe importante. A beleza não é a produção de um conceito. Como diz o Kant, o belo me apraz sem conceito. É um prazer que eu tenho a partir de algo que eu não consigo conceituar. Eu não sei dizer a princípio por que algo é belo. A primeira experiência, o momento primevo em que se dá o reconhecimento da beleza, o sujeito não sabe dizer por que ele identifica isso como belo. Ele não estabelece uma representação, uma explicação representativa da beleza. Por que aquilo é belo? Tá? Não há conformidade a conceito nenhum. Ou seja, é belo não porque está conforme a nenhum conceito. Não está conforme a nenhum conceito de beleza. Ele não é belo porque é harmônico, ele não é belo porque é isso. Você pode até tentar definir isso posteriormente, na produção de uma ciência sobre a beleza, mas a experiência em si, quando ela se dá, nela não concorre uma explicação. Nesse sentido, a experiência sobre a beleza é uma experiência aconceitual. Nela não envolve conceito. É uma complacência sem conceito.
portanto, não buscada conforme um fim. É o que ele vai falar, a finalidade sem fim da beleza. Conformidade sem fins. Ou seja, ela é uma conformidade sem fim nenhum. Não tem objetivo de. Ou seja, você. A beleza não se deu porque você buscava algo belo, como no caso, por exemplo, da agradabilidade. Ela se dá por um reconhecimento, e isso é um ponto importante. Tal como a gente falou lá da agradabilidade, o sentimento de prazer e desprazer. O prazer que eu tenho, que é um prazer, segundo Kant, de natureza contemplativa, sobre algo que eu chamo, que eu vejo como belo, que eu identifico como belo, esse prazer é um prazer absolutamente, como eu ia falar, esse prazer ele é fruto de um juízo, o julgamento de algo como belo. Novamente, isso é importante frisar. Não é o espanto, não é o fervor que advém de mim, porque a beleza implica um fervor. Eu vejo algo belo e fico fervoroso na sua... Ou seja, há um ânimo em relação a isso. Ele até fala de um certo ânimo, de um certo fervor diante do objeto reconhecido como belo. Mas ele não é belo porque eu sou fervoroso a ele. Eu sou fervoroso à beleza do objeto porque, primeiramente, eu julguei como belo. Isso eu queria botar claro, deixar claro, porque na última aula, quando eu cito lá o exemplo do ratinho que vê a elefanta, lá naquele desenho, o Sing, né, ele fica embasbacado. Eu quero deixar claro isso. O que faz com que ele reconheça como belo não é porque ele ficou embasbacado. Ele ficou embasbacado porque ele reconheceu como belo. É diferente. Né? O móbil, né, o móbil, ou seja, as emoções que transbordam da alma humana diante da beleza, são emoções que surgem a partir do julgamento daquela coisa como bela. E não o contrário. Não é porque eu transbordei, não é porque eu tive um fervor sobre aquilo, então eu julgo como belo. Não. Eu julguei como belo e por isso eu transbordo, por isso eu me emociono, por isso eu sou fervoroso naquilo que eu estou julgando como beleza. É preciso fazer essa inversão. Tá? É preciso deixar clara essa diferença. É sempre o juízo, o julgamento como belo, nesse sentido absolutamente isento, é que vai garantir a complacência desinteressada da beleza. E o fervor de exigir a adesão dos demais ao reconhecimento daquela propriedade de beleza como uma propriedade universal sobre o objeto. Nesse sentido, né, Kant ele não está fincado numa compreensão de harmonia, de perfeição e nem de ordem sobre a beleza. A beleza é um julgamento desinteressado, não representativo, portanto aconceitual. Eu posso até, novamente repito, tentar entender por que eu achei aquilo belo. Eu vou tentar entender por que eu achei aquilo belo. Mas, a princípio, eu identifiquei a beleza ali. Tá? Por sua... Claro, Kant também vai dizer, isso a gente falou também, o que leva a essa... Ele faz uma espécie de... Vou usar um termo que qualquer kantiano iria pular na minha jugular para arrancar minha veia, mas acho que vale. Ele tenta fazer um certo... Ele tenta explicar dentro do seu esquematismo transcendental, ou seja, ele tenta explicar dentro de um certo psicologismo kantiano, você tentando entender as faculdades estruturais da razão, o que promove a beleza. Segundo ele, é um livre jogo das faculdades, onde a imaginação se coloca, onde o entendimento se coloca à disposição da nossa imaginação. O entendimento se coloca à disposição da nossa imaginação. E a imaginação faz uso, manipula justamente as categorias do entendimento, entre essas categorias está a universalidade, para a produção da beleza. O que está, a faculdade nobre na estética é a imaginação. Ok? Por outro lado, há uma outra experiência muito importante
na filosofia kantiana, que é o sublime. O sublime ele tem um certo traço conceitual que a beleza não tem. Primeiro por quê? Porque o sublime, primeira coisa, o sublime para Kant, ele fala exatamente esses termos. Ele é um prazer negativo. Ou seja, ele é um prazer que nasce do desprazer. Ele é um prazer que nasce do desprazer. Ou seja, ele é um prazer que nasce de um certo conflito das faculdades. Tá? Um certo conflito. Ele é conflitante. Ele não é contemplativo como o belo. Na verdade, o sublime ele não é ele é uma experiência que não se dá por contemplação. Pelo livre jogo da imaginação, ela é violentada no sublime. E ela é violentada porque o supra é como se o suprassensível, aquilo que não pode ser delimitado pela experiência, se impusesse na experiência. E essa imposição na experiência se dá ou pelas grandes proporções, que é o sublime matemático, ou pela pujança, pela força, que é o sublime dinâmico. O sublime matemático está envolvendo o conceito de grandeza. O sublime dinâmico, o conceito de potência, de poder. Agora a gente vai falar um pouquinho da matéria que a gente tem que falar. Um ponto também que vai aparecer na obra de Kant, vai estar bem forte, é a compreensão de que a arte distingue-se da natureza, e a arte não apenas se distingue da natureza, como se distingue do conhecimento e da ciência. A arte, portanto, no século XVIII, vai estar muito bem já estabelecida como aquilo que já aparece desde a Renascença. Há uma diferença entre o artista e o artesão. O artista busca a beleza, o artesão busca a utilidade. Ao artesão são definidas técnicas, ao artista são definidas artes. Portanto, um outro ponto importante vai ser a compreensão de um tipo de indivíduo que é produtor de arte, o artista. As artes, a partir de então, elas vão se assemelhar à natureza, no que diz respeito à espontaneidade e à capacidade criativa. A natureza é criativa. Isso é uma coisa que não é apenas renascentista, é uma coisa grega, é uma compreensão grega. A physis envolve uma poiesis. Vou usar aqui uma expressão lá do Heidegger, lá na questão da técnica. A physis envolve uma poiesis. A natureza envolve uma produção. A natureza ela é produtora. O artista, estranhamente, é um ser humano que, tal como a natureza, é produtor de criações. Ele também cria. Dele também há uma espontaneidade no ato de criação. E aí vai aparecer uma palavra importante, que é o conceito do gênio. O gênio criador. O ingenium. Ingenium, gênio vem de ingênio, aquele que cria. E vai se falar de um gênio criador. A genialidade é, portanto, abordada como um dom natural, talento, uma arete. Né? Ou seja, o que é uma arete? Eu estou usando uma palavra grega importante da ética, que é arete. Arete é dom. Mas o grego, quando fala de arete, ele fala não apenas de uma arete moral, né, no modo como eu me conduzo em sociedade, na relação com os outros, mas eu também posso falar de uma arete, de um talento físico, um talento criativo. O gênio possui uma arete, possui uma excelência, um dom próprio de artista na sua criação.
O gênio é, portanto, apresentado, vou literalmente citar, nesse sentido, Kant, ele corrobora com a ideia lá da Renascença, que começa lá com aqueles livros, a la manière de, a maneira de Picasso, desculpa, a maneira de Donatello, a maneira de Leonardo da Vinci, por aí vai. Quer dizer, o gênio, ele possui ele é um indivíduo com uma disposição inata, nesse sentido, há um inatismo em Kant. Kant reconhece o inatismo, vai dizer, o gênio, ninguém se faz gênio, as pessoas nascem gênios criadores, né? É uma disposição inata do espírito humano pela qual a natureza fornece as regras à arte. Ou seja, a arte, ela possui regras, cada obra de arte é bela porque ela serve, porque ela é universal, e nesse sentido você começa a perceber uma amplitude maior, né, da compreensão. É quando Kant começa a extravasar do mero aspecto da compreensão da subjetividade transcendental e começa a falar de uma intersubjetividade, começa a falar de uma cultura. Quer dizer, o que faz com que uma obra de arte ela seja bela? Porque ela é universalmente bela. Ela é bela para todos. E ao ser bela para todos, ela serve de exemplo para os demais. Nesse sentido, ao reconhecimento de um paradoxo. O mesmo paradoxo da beleza. O gênio, o criador, espelha o mesmo paradoxo da beleza. Por que o mesmo paradoxo? Porque o belo, ele é belo por ser universal e singular ao mesmo tempo. Ele é uma singularidade que aponta para uma universalidade. Ele é singular porque é a partir da reflexão sobre esta obra apresentada, sobre este objeto em específico. Singular. Mas é universal por quê? Porque ele aponta para uma universalidade. Ele, a partir desse singular, se resgata a beleza como um valor universal. Vou dizer, o mesmo se dá no gênio. O gênio ele é original e exemplar. Ao ser original, ele não se vincula às regras anteriores, regras prévias. Ele é criador. Criar é romper regras. Mas ao mesmo tempo que ele rompe as regras, ele é criativo, ele é exemplar. Ele serve de sustentação para novas regras. Ele serve de modelo a outros que se servirão de regra de julgamento posterior. Tá? Então, hoje a gente fez chocante todo, fechamos os pontos centrais do pensamento kantiano, a gente apresentou durante 3 aulas, fechamos agora. Kant, falei, não é um autor simples, é um autor complexo, difícil, é um mês falando dele. Depois a gente falar da moral, a gente vai gastar mais um mês falando só dele. Né? Não é um autor fácil, mas fundamental, decisivo, na história da estética a partir do século XVIII. E hoje já fechamos o ponto sobre o conceito do gênio e a obra de arte. Tá? O gênio e as belas artes, mostrando que o gênio ele seria esse indivíduo com uma faculdade própria, específica, um dom natural. Né? Um talento, uma arete específica, mas que nele se apresenta também o paradoxo da universalidade da singularidade, uma singularidade que aponta para uma universalidade, tal como a beleza. Porque no gênio, ao mesmo tempo, ele é original, porque ele rompe justamente com as regras prévias, ele é exemplar, ele aponta para novas regras que deverão servir de modelo para trabalhos posteriores. Tá? Hoje a gente vai ficar por hoje aqui. Na próxima aula, eu vou começar a falar sobre um filósofo, que a gente pode chamar de neocante, porque é posterior a Kant, mas que vai ser muito influente no século XVIII. E ele faz ele se utiliza de vários conceitos de Kant, na verdade, que é Arthur Schopenhauer. Schopenhauer ele faz vou brincar aqui, usar uma palavra aqui ofensiva, mas faz uma salada mista. Ele pega elementos do budismo, da tradição dos Vedas, da tradição platônica, e vai ter a figura de Kant como uma espécie de respaldo para explicar isso tudo. Né? Ele é um autor, em sentido, extremamente original. Ele vai ter também a originalidade de trazer de volta
ele vai fazer aquilo que Kant não tinha feito. Ele vai fazer aquilo que Kant tinha se afastado. Kant justamente é original porque separa a beleza do conhecimento. Schopenhauer vai novamente trazer a beleza, o belo, como uma experiência fundamental para o conhecimento. Não um conhecimento qualquer. Um conhecimento em vista daquilo que é a fonte primária de tudo, a vontade. Tá? Próxima aula vai ser mais uma aula longa. Né? Eu vou ver se posto as duas aulas juntas na mesma semana, porque é bastante coisa que a gente vai trabalhar aí. Tá bom? Abraço para todos. Tchau, tchau.